estenda suas mãos sobre mim agora, que eu vou orar. Primeiro eu vou orar por você, né? Bota a mão na cabeça. Diga: Espírito Santo, tome minha mente agora, meus pensamentos, tome cativo a obediência à tua palavra. Diga: Espírito Santo, desentupa os meus ouvidos, desvende os meus olhos. Eu quero ouvir sua voz. Toque a minha vida. Fale comigo, em nome de Jesus. Agora, ore por mim e me abençoe. Diga: Espírito Santo, abençoe a pastora Cristiane. Unja a vida dela com o teu poder, com a tua autoridade. Que ela fale somente a tua palavra. Proteja a vida dela, em nome de Jesus. E use a vida dela para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. E eu recebo a oração da igreja, que a igreja diz, amém. Gente, nós estamos na segunda quarta sobre oração. E eu quero falar hoje sobre a importância da oração. Depois de mim vai passar algumas pessoas bem de Deus aqui, falando também sobre a importância da oração. Oração é fundamental na nossa vida. Jesus era conhecido como homem de oração. Ele foi o primeiro a dar exemplo, né? Então, a importância da oração. Por que orar é importante? Você já pensou nisso? Por que orar é importante? E eu quero falar, em primeiro lugar, né? Porque é um meio de comunicação que Deus estabeleceu para que os homens se relacionem com Ele. Foi o Senhor mesmo que escolheu a oração como esse meio de comunicação. E eu falei a semana passada, eu trouxe uma palavra sobre a importância de nós orarmos a palavra. Quem estava aqui? Quando você ora a palavra de Deus, como é poderoso orar a Bíblia. Porque quando tu ora os versículos da palavra de Deus, quando você ora as orações que estão escritas na palavra de Deus, já tem o sim de Deus e o amém de Deus. Baseado em 2 Coríntios 1:20. Né? Então as promessas de Deus, elas têm o sim e o amém. Então quando você está precisando de algo, você vai buscar Deus. Deus te dá uma palavra, uma promessa. Ora essa promessa, declara, porque as promessas de Deus, ela já tem o sim de Deus. Então eu falei isso semana passada e eu quero falar hoje sobre por que orar é importante. Qual a importância da oração? Então a oração é um meio de comunicação que Deus estabeleceu. A oração é a maneira de entrarmos no reino do Espírito e trazermos as bênçãos espirituais para a realidade material. Gente, eu falei que Deus é um Deus de princípios a semana passada. Deus, Ele não quebra princípios, amém, queridos? Por exemplo, se eu já sei, vou fazer o que eu quero, eu vou me lançar do 10º andar e eu vou voar, como Superman. Vai acontecer isso se você se lançar do 10º andar? Não vou botar nem do 10º, do 1º andar. Eu tenho a força do Superman, vou voar. O que é que vai acontecer com você se você se lançar lá de cima? Existe uma lei que puxa para baixo. E se você declarar, não vou obedecer essa lei, eu vou quebrar essa lei, aí a lei vai te quebrar. Porque você vai quebrar perna, braço, né? Se não morrer, dependendo da altura. Então, existem leis estabelecidas que o Senhor realmente determinou, né? Existe, por exemplo, uma pessoa que eu vou colocar meu dedo no fogo porque eu sou invencível. Aí você liga o seu fogão e bota o seu dedinho. O que é que vai acontecer ali? Vai queimar, meu irmão, porque existe uma lei. Então, quem não obedece às leis, os princípios de Deus e resolvem fazer o que quiser, esses mesmos princípios quebra a pessoa. Então, o Senhor ele estabeleceu princípios. E eu tinha falado a semana passada, né? O Senhor ele deu a terra para os filhos dos homens. E aí, para Deus intervir na terra, como Ele deu, está dado. Ele deu para Adão e para Eva. Eles deram para Satanás, por causa da desobediência. Mas Deus, Ele não é como um ladrão. O ladrão não pede licença. Ele arromba
e destrói. Deus não, Ele é o Criador, mas Ele deu a terra para os filhos dos homens, para Deus intervir na vida de uma pessoa, numa família, numa situação. A pessoa tem que pedir. Por isso que lá em Mateus 7,7, Jesus disse: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Ele poderia, como Criador, resolver intervir. Eita, meu filho vai, eita, essa decisão, eita, ele vai ter muito sofrimento se ele decidir. Eu vou intervir. Não, Deus espera que você pergunte. Olha para cá, se você tem uma decisão para tomar, Deus espera que você pergunte a Ele. Quem está aqui? Não, mas eu não vou perguntar. Eu já decidi. Ok, faça o que você quiser fazer. Agora depois não reclame quando as coisas dão errado. A gente é bem engraçado, né? A gente não ora, não pergunta, faz o que dá na telha, porque a gente já decidiu no coração. E quando a gente sofre frustração, a gente diz: mas Deus, por que você fez isso comigo? Aí Deus diz: não tem nada a ver contigo. Foi uma escolha tua. Tu não perguntou nada a mim. Tu apenas decidisse. Vocês estão entendendo, irmãos? Quer que Deus intervenha na sua vida? Pergunte a Ele. Peça autorização a Ele. Pergunte se é a vontade dEle. Tem decisões que a gente precisa jejuar. Sabia? Para gerar sensibilidade espiritual. Tem decisões que a gente precisa passar uns dias trancado no lugar para ser sensível. Decisões importantes, meus irmãos, não se toma da própria cabeça. A gente às vezes pode achar que uma coisa é boa, mas no final dela dá em prejuízo e sofrimento. Então eu quero te falar, você precisa, pode baixar um pouquinho, botar bem baixinho. Você precisa orar. Então a oração é esse meio de comunicação, né? Lá em Efésios 1:3 está escrito: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então eu falei também que todas as bênçãos Deus já nos deu, mas elas estão nas regiões celestes. Então, o meu milagre, o meu emprego, a minha cura, a minha resposta. Como fazer então para tirar das regiões celestiais e se materializar? Através da oração. Esse é o meio que o Senhor estabeleceu para trazer as nossas respostas. E eu falei também que John Wesley, ele falava uma frase assim: Deus não faz nada senão em resposta à oração. Você sabe que para você estar aqui buscando o Senhor, você que já entregou a vida a Jesus, alguém orou por você? Tem um livro que eu li há muitos anos, Toque o Mundo através da oração. Ele fala, esse autor, que quando você está andando no meio da rua e você vê alguém e diz: ô Senhor, salve fulano, ô meu Deus, liberte. Essas orações que a gente faz, mesmo em carro, mesmo às vezes andando, e a gente abençoa pessoas, Deus ouve. Porque a sua vida é uma resposta que alguém orou. Alguém orou por você, por isso que você está aqui. Então, qual é a importância, pastora, da oração? Em primeiro lugar, a oração, ela é importante porque ela é comunhão com Deus. Fale para mim, comunhão. Você sabia que Deus, Ele gosta. Até uma oração que Paulo faz, se eu não me engano, no segundo livro de Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, lá no finalzinho, ele diz que a comunhão do Espírito Santo, né? Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre vós. Então, Deus, Ele tem prazer em comunhão, em que a gente se relacione com Ele. Então, quando a gente fala sobre oração, a gente está falando sobre comunhão. Olha esse versículo aqui, Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Olha que coisa linda. Tiago, ele era irmão, meio irmão de Jesus, né? Você sabia que Tiago, que era meio irmão de Jesus, ele era filho, né, de Maria e de José. Jesus teve outros irmãos.
por isso que ele era meu irmão. Você sabe que Tiago não acreditava que Jesus era o Filho de Deus? A Bíblia diz que ele só foi se converter a Jesus, lá em 1 Coríntios capítulo 15. Quando Jesus ressuscitou e apareceu para alguns irmãos, ele também apareceu para Tiago. E foi ali que Tiago se converteu. Gente, já imaginou? O dia que Tiago se converteu, o cara disse: meu Deus, eu estava com o Filho de Deus, convivendo dentro de casa. Por isso que ele era todo esquisito. Eu imagino que ele dizia que Jesus era esquisito. Porque Jesus era um homem de muita comunhão com o Pai. Imagino que Jesus sempre ficava muito tempo a sós, né? No seu lugar secreto lá. E aí, a Bíblia diz que Tiago, ele teve a experiência dele com o Senhor. Ele foi tão chocado, irmãos, que ele se tornou um homem conhecido como Tiago, que tinha os joelhos de camelo, de tanto orar. Os joelhos dele ficaram grossos, porque ele se tornou um homem de oração. Eu acredito que ele ficava vendo a vida de Jesus dentro de casa. Quando ele se converteu, meu Deus, ele foi colocado como o pastor sênior lá de Jerusalém, da igreja principal, por conta que ele conviveu com Jesus 30 anos. Ele ficou muito chocado, porque ele foi muito incrédulo. Imagina o arrependimento. E quando ele fala sobre ele, no livro de Tiago, ele fala assim, ó: Tiago, servo de Jesus Cristo. Ele diz, eu até preguei um dia desse, preguei lá em Caruaru também, a mesma palavra, quando Paulo diz, Paulo, servo. Essa palavra servo é doulos, que é escravo por amor. Então, Tiago, ele se colocava não na posição, eu tenho privilégios, porque eu sou o meu irmão de Jesus. Não, quando ele pensa em Jesus, ele se coloca como servo. Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Ele reconhece mesmo. E é muito lindo isso que aconteceu com a vida de Tiago. E quando você lê o livro de Tiago, ele é considerado como se fosse o livro de Provérbios. Provérbios é um livro de sabedoria. Se você quiser conselho, você lê a Provérbios. Vou pedir para a Bíblia limpar aqui para mim. Provérbios é um livro que você deve ler todo dia. Tem 31 provérbios para todo dia você ler um. Hoje é dia 9, então Provérbios 9. Quando você vai para o Novo Testamento, então Tiago é considerado como um livro de sabedoria, de um homem muito sábio. E Tiago se tornou um apóstolo. Minha gente, que coisa linda. E esse homem que era o irmão de Jesus, o meu irmão, ele diz, olha, chegai-vos a Deus e Ele se achegará. Ele está nos ensinando que quando você se chega perto de Deus, Deus tem prazer em ficar pertinho de você. Jeremias também, 29, 13, 14, fala sobre isso, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Então, a oração é essa decisão de se aproximar de Deus, né? A oração é comunhão com o Senhor, é esse relacionamento. E é interessante, irmãos, que quando a gente olha para Tiago, que tinha os joelhos de camelo, de tantas horas que ele passava orando, foi tão transformado esse irmão de Jesus pela presença, pela comunhão, pelo relacionamento, que a nossa vida inteira, irmãos, ela deve ser estabelecida sobre o fundamento de uma comunhão pessoal, profunda e íntima com Deus. Quem concorda com isso? Gente, a gente não foi chamado para ser membro de uma igreja evangélica. A gente se torna porque a gente conhece pessoas que têm comunhão com Deus, que têm prazer no Senhor como a gente. É nossa família espiritual. Mas a nossa comunhão com o Senhor, ela deve ser algo tão profundo e o fundamento mesmo da nossa vida. Ter comunhão com o Senhor, ter esse relacionamento
de uma vida inteira. Então, a importância da oração. Por que orar é importante? Primeiro, porque a oração é comunhão com Deus. É um relacionamento. Ela é a expressão que resulta de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, que mora em nosso espírito. Gente, nós precisamos desenvolver comunhão, sabe? Esse relacionamento íntimo com o Senhor. Oração não é uma fórmula. Oração é um relacionamento. Fale comigo. Oração não é uma fórmula. É um relacionamento. E podemos chegar a um estágio de comunhão com Deus tão íntimo que Ele se tornará a pessoa mais real que você conhece. Até mais do que o seu marido, que sua esposa, seu irmão, seu pai, seus filhos. Então, a oração, ela é um relacionamento, gente. Às vezes eu fico vendo algumas mensagens do pastor Luciano Subirá, mas teve uma que tem algumas pregações do pastor Luciano Subirá que me constrange mesmo. Mas teve uma que eu fiquei muito tocada com o nível de comunhão. Eu não sei se vocês se lembram, se alguém já assistiu aqui essa pregação dele, que ele disse que estava numa enxurrada, choveu muito, ele perdeu a carteira. E ele precisava viajar e não estava com a carteira. E ele perguntou ao Espírito Santo, e o Espírito Santo foi mostrando a ele onde estava a carteira. E isso me tocou. Eu disse: Senhor, pois eu quero ter uma comunhão tão íntima com o Senhor, que o Senhor pode conversar comigo e na hora eu vou perceber que é o Senhor que está falando. Porque é que acontece? A gente às vezes não cresce na comunhão. Aí o Espírito Santo diz assim: leva a chave. Aí você leva nada. Aí quando chega no lugar, eita, Senhor, era o Senhor falando. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. Eu digo: que feio, meu Deus. De novo, eu não percebi que era a tua voz. Mas quem quer crescer aqui na comunhão, que o Senhor vai falar com você sobre algumas coisas, imediatamente você vai perceber que é o Senhor. Se for para ligar para alguém, se for para orar por alguém, se for para até presentear alguém, ofertar na vida de alguém. Eu estava ouvindo o testemunho de uma irmã hoje, ela me contando que estava passando uma situação financeira difícil. E uma pessoa foi lá na célula dela pela primeira vez e sentiu no coração de ofertar. Gente, era o que eles estavam precisando. É tão lindo, né? A pessoa nem conhece o outro, mas ouve o Espírito Santo. E isso é tão lindo, a gente crescer nesse relacionamento, sabe, íntimo, de você ouvir o Senhor falar com você, liberar uma palavra de conhecimento. Dizer assim: ó, ora para fulano, está passando por isso. Ó, tem um homem que me admira muito na comunhão, Filipe, lá em Atos, né? Filipe, ele era um obreiro da igreja, se tornou um diácono, mas ele foi crescendo tanto na comunhão. Irmãos, que comunhão foi aquela? O rapaz estava lá evangelizando uma cidade de Samaria, começou a acontecer milagres, curas. E aí no meio daquele avivamento, ele ouviu o Espírito Santo falar para ele: saia desse avivamento e vá para o deserto. Se fosse eu, dizia: sai, Satanás, em nome de Jesus, quer me impedir desse mover do Espírito, para onde eu vou? Para o deserto. Mas ele disse: é o Espírito Santo falando comigo. A Bíblia diz que ele foi correndo. Quando chegou lá, era um eunuco lá, que estava numa carruagem, e aquele homem estava lendo o profeta Isaías, não entendia nada. O Espírito Santo disse: vai lá, corre e pergunta a ele: estás entendendo alguma coisa? Aí ele: o senhor está entendendo? Está lendo? Tô não. Suba nessa carruagem. Conclusão: Filipe ganhou aquele homem para Jesus. Sensível. Aí quando ele estava evangelizando, o homem se converteu. Aí o homem viu um açude e disse: olha, tem água. O que me impede de ser batizado? No capítulo 7 de Atos. Aí Filipe disse: nada te impede, se você crê de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio. Pararam a carruagem, Filipe batizou o eunuco, um homem de alta sociedade, lá da Etiópia. E a Bíblia diz que quando ele terminou de batizar, sumiu. Meu Deus! Ele foi arrebatado, minha gente. Que comunhão, oh Jesus. Tu tá aqui, daqui a pouco o Senhor diz: vai para ali.
e ele te leva arrebatado. Pelo menos eu conheço 2 homens na Bíblia que foi arrebatado. Foi Filipe, que foi de uma cidade para outra, e o outro que foi arrebatado nunca mais apareceu. Foi 2, né? Elias e o outro foi Enoque. Pela comunhão. Enoque? Pela comunhão. Meu Deus, que comunhão. Sim, Senhor. O que tu queres? Meu Deus, ser amigo de Deus. Quem quer ser amigo de Deus aqui? Vai orar, meu irmão. Vai orar. Só que a oração, ela é importante, né? Porque ela é comunhão com Deus. Mas em segundo lugar, a oração é importante porque ela é um modo de viver, irmãos. Não é um momento que eu fico no quarto. É muito mais. Lógico que eu devo ter comunhão com Deus, meu tempo a sós, para eu ficar mais sensível. Mas eu devo sair do meu quarto e continuar em comunhão. Olha, eu me lembro. Vou contar meus testemunhos. Eu estava orando, né? Aí quando eu saía do quarto, eu começava a brigar com todo mundo. Sem paciência com o menino. Mas todo mundo estava nesse instante na oração. Eu ficava arrasada. Dizia, mas meu Deus, estava aqui, ó. Meu tempo sozinho. E agora meu pai, fiquei sem paciência, eu gritei. Aí eu dizia, eita meu Deus, não presto para nada mesmo não. Quanto mais eu oro, mais ruim eu fico. Tem jeito para mim. Aí o Espírito Santo disse, minha filha, tem jeito sim. É porque tu precisa vigiar. Tu só ora, mas não vigia. Orai e vigiai. Quando você estiver orando, fica atento, porque o diabo ele arma ciladas. Mas se você ficar atento, você fica prudente. E não deixe de me buscar. Porque a esperança de você ser transformada é me buscando. Mesmo você falhando, permaneça tendo comunhão comigo. Então, eu aprendi que a oração nós temos que ter nosso tempo sozinho com Deus, para a gente aprender a ouvir a voz de Deus. Mas nós devemos continuar o dia inteiro, porque oração é um modo de viver. Quem concorda? Diga aí comigo. Isso é para ser a nossa vida, irmãos. O tempo todo. Tu está dirigindo, tu está fazendo almoço, tu está trabalhando, está na academia. Eu boto logo meu fone na academia. É malhando e ouvindo as palavras. E aí quando eu esqueço, eu começo a orar em língua. Parece uma doida. Teve uma vez que ele me falou para mim, ô pastor, tu estava lá assim, orando, meu filho, o tempo todo, que a pessoa está o tempo todo orando, até na academia. A gente precisa estar em comunhão e tendo um estilo de vida, fazendo a oração um modo de viver. E isso agrada muito a Deus, irmãos. Deus nos chamou para um relacionamento íntimo. Quem concorda comigo? Lá em Gênesis 17:1, quando atingiu Abraão da idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Olha, Deus encontrou Abraão, ele tinha quantos anos? 75 anos. Já tinham passado 24 anos e Deus disse, olha, ande comigo, e eu vou transformar você, vou te aperfeiçoando. Teleios, você vai se tornar um homem maduro. Essa perfeição é ser transformado de glória em glória, é ser amadurecido pela presença. Anda comigo. Então andar com o Senhor fala de um relacionamento e de uma oração como estilo de vida mesmo. Até depois eu vou mudar esse modo de viver, vou botar estilo de vida. Oração como seu estilo de vida. E estilo de vida em inglês é lifestyles. Vou aprender inglês. Então, Paulo, ele aprendeu também sobre oração. Eu não coloquei aqui todos os versículos, mas 1 Tessalonicenses 5:17, Paulo disse oração é estilo de vida, é modo de viver. Paulo dizia, orai sem cessar. Efésios 6, versículo 18, se eu não me engano, orando em todo tempo no Espírito, para isso vigiando. Então Paulo, ele começou a relacionar com Deus, ter tanta comunhão, que oração para ele não era apenas um momento exclusivo. Além de ficar sozinho, era um modo de viver. É o tempo todo conversando com Deus. Jesus também ensina sobre a oração como modo de viver, sabia?
Lucas 18:1. Coloca aí. Lucas 18:1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre. Vamos dizer isso comigo? Orar sempre. De novo, orar sempre. E Jesus disse, e nunca esmorecer. Olha o que era oração para Jesus. Era orar sempre. Jesus era um homem de muita comunhão com o Pai, de muito relacionamento. Então, oração, ela é importante porque ela é comunhão com Deus, mas oração é um modo de viver. Transcende palavras. Sabe, irmãos, às vezes, dependendo de como você esteja, faltam as palavras, sabia? Já aconteceu de falar falta palavras? Depende do dia que você está. Às vezes você está péssimo, sem vontade de nada, e você vai para o seu tempo sozinho com Deus, e você diz, Senhor, estou aqui, mas eu não sei nem o que falar. Quando eu estou assim, geralmente eu oro muito em línguas. Quando eu não sei o que falar, eu oro em línguas. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por mim com gemidos inexprimíveis. E Deus que sonda a mente do Espírito, Ele vai traduzir as minhas orações. Então, o Espírito Santo, como um intercessor, Ele intercede pela minha vida e pela sua vida. Então, às vezes, nós não temos palavras para orar. Às vezes estamos tristes, animados, sem força, sem vontade de orar. Estamos em silêncio. Mas a nossa atitude de buscarmos a Deus, mesmo sem ter palavras, é uma expressão de oração. Que coisa linda. Só o fato de você sair da sua cama e para o cantinho na tua casa, que você separou para ter seu tempo sozinho com Deus, mesmo que aquele dia você não tenha assunto, Deus, Ele vai aceitar você ali como uma expressão de oração. Você sabia que existe oração líquidas? Quando a gente não tem palavras e chora, as nossas lágrimas são orações que sobem diante de Deus. Quem está aqui, diga amém. Então, essa busca de se achegar ao Senhor é uma oração. Deus se achega a nós todas as vezes que nos achegamos a Ele, mesmo quando não temos palavras para orarmos. Você se achega e Ele também se achega. Às vezes a gente pensa que Deus não está nem ali. Oh Deus, será que o Senhor está aqui? Aquele silêncio. Eu me lembro quando eu me converti, que tinha aquela música, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Eu digo, Deus, eu estou aqui, então o Senhor está. Estou respirando, o Senhor está aqui. Mesmo que eu não esteja percebendo nada, mas eu creio que o Senhor está aqui, né? E teve uma vez que Deus foi tão claro comigo. Eu estava dias e dias no meu lugar de oração, e aquele silêncio. Deus não estava falando nada. Mas teve um dia, meu Deus, que Ele veio, irmãos, que Ele disse, tu estava pensando que eu não estava te vendo? Eu estava lá. É que eu estou te ensinando a me conhecer, mesmo quando eu estou em silêncio. Eu estou te ensinando a me perceber, mesmo quando eu não falo nada. Você precisa me conhecer. Quem quer crescer no conhecimento de Deus aqui? Então, nós devemos ter essa confiança. Quando a gente se achega a Deus, Deus também está ali. Mesmo que nós não temos palavras. Mas estamos ali buscando a presença dEle. Davi mesmo, ele foi aprendendo a relacionar com Deus, com comunhão, crescendo na intimidade, que ele escreveu o Salmo 139, de 1 a 4. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento, quando me levanto. De longe o Senhor conhece os meus pensamentos. Observas o meu deitar, o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Meu Deus, que relacionamento profundo. Davi tinha essa confiança, essa convicção, que o Senhor conhecia ele, que o Senhor estava acompanhando ele no dia a dia. O Senhor me observa,
o Senhor me conhece. Eu quando me sento, quando me levanto, o Senhor conhece os meus pensamentos. E mesmo que eu ainda não falei as palavras, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Mesmo Deus sabendo, mas Ele quer que a gente ore. Porque a oração é aquela conexão, né, entre nós e Deus. Você sabe que oração também são atitudes nossas. Você sabia que um pensamento, Davi lá no Salmo 19, ele dizia que as palavras dos meus lábios e os meus pensamentos sejam agradáveis ao Senhor. Minha gente, olha, um pensamento, um descanso em Deus. Deus, eu estou orando, nada está acontecendo, mas eu confio em Ti. E começa a louvar. Eu confio. Eu vou descansar no Senhor. Eu vou esperar no Senhor. É uma oração, né? Como eu falei, quando a gente chora, é uma oração líquida. Um suspiro. Você não sabe orar, mas aquilo sai do seu coração. Um sentimento. Tudo que sai, que brota do nosso coração, né, pode ser uma forma de oração. Então, Deus conhece tudo que acontece com você. Amém, irmãos? Ele está vendo a sua vida. Ele é onisciente. Mas Ele decidiu que quer nos ouvir através da oração. Deus sabe tudo sobre você. Seus dilemas, suas dúvidas, seus medos, seus temores, suas incertezas, suas inseguranças. Mas Ele quer que você ore para poder intervir na sua vida, para poder agir. Porque Ele é muito ético. Ele é um Deus de princípios. Então, nunca devemos deixar de orar. Com vontade ou sem vontade, com preguiça ou sem preguiça. Faça de Deus seu melhor amigo. Converse com Ele sempre e diga como está o seu coração. Quem está aqui, diga amém. Então, oração é muito importante, porque ela é comunhão com Deus, mas oração também deve ser um modo de viver. Sempre ligado com Deus, sempre conversando com Deus, sempre se relacionando com Ele, né? Sempre com a mente. Acordou de manhã, os primeiros pensamentos sejam pensamentos no Senhor. Faça a sua vida um estilo de oração. Em último lugar, eu coloquei a oração. Ela é importante porque a oração é um lugar de transformação. Eu fui muito tocada com esse texto quando Deus me deu. Lucas 9, versículo 28 e 29. Coloca aí, Lucas 9. Muito forte esse versículo. Diz assim: tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Então Jesus, ele pegou 3 discípulos, aqueles que sempre estavam dispostos. Olha, Jesus, ele não faz acepção de pessoas, mas existem discípulos que nunca estão disponíveis. Então, nunca anda com o discipulador. Então, acredito que os 3 mais disponíveis para qualquer hora era Pedro, Tiago e João. Então, meninos, querem ir comigo ali no monte? Agora! E aí, ele subiu com os 3, Pedro, Tiago e João, e foi para o monte com o propósito de orar. É então interessante que Jesus, ele ensina sobre a importância de oração. Não é falando sobre oração, como eu estou falando aqui. É orando. Olha, Jesus, ele orava tanto, irmãos, que um dia os discípulos chegaram para ele: o Senhor pode nos ensinar a orar? Eles não perguntaram a Jesus: Jesus, o Senhor pode nos ensinar a fazer milagres? O Senhor pode nos ensinar a curar enfermos, a dar vista aos cegos? Não, eles não perguntaram. Eles sabiam que os milagres eram consequência de uma vida de oração. Então, Jesus era muito sensível. Ele ficava sempre ligado. É hora, não é hora, é tempo, não é tempo, vou para onde, chegou. Né? Aquele milagre mesmo do casamento, da água ser transformada em vinho. A mãe de Jesus disse: olha, né? Chegou a hora. Ele falou: mãe, ainda não chegou a minha hora. Daqui a 2 segundos tinha chegado.
E faça o que ele disser. E o que é que eu tenho contigo, mulher? Ainda não chegou a minha hora. Naquele momento não era hora. Daqui a pouco eu imagino que o Senhor disse, chegou a hora, faça o milagre. E foi o primeiro. Quando ele ouviu o pai liberando, chegou a hora, faça, ele fazia. Jesus era muito centrado no tempo do pai, nas coisas que deviam falar, até para falar. Gente, até para falar. Ele era muito ligado. Fizeram uma estratégia, montaram uma estratégia de como pegar Jesus em alguma besteira. Vamos pegar ele em alguma palavra. Montaram lá um esquema. E Jesus, nenhuma vez, a Bíblia diz que ele não pecou com a boca. Ele sempre pensava antes de falar. Ele era muito centrado no que falar, na hora de falar, de como se movimentar. Então, nesse dia, ele levou os 3 com o propósito de orar. Ó, o 29. E aconteceu o quê? Gente, nada Jesus faz sem ter um propósito. Não foi por acaso que ele foi ali transfigurado. Ele foi levar os meninos, os 3 discípulos mais chegados, para ser transfigurado. Ele queria que eles vissem. E aconteceu que enquanto ele orava, venham meninos, me sigam aqui, vamos para o monte. Jesus estava lá orando. E eles vendo Jesus orar. Por isso que todos os discípulos, pode olhar, em Atos dos Apóstolos, todos eles eram homens de oração. Paulo se converteu depois. Olha o que Paulo escreveu. Orando em todo tempo, em espírito, orar sem cessar. Paulo se converteu depois. Mas o Espírito Santo ensinou, oração é a principal coisa da sua vida, se você quiser ser sensível a mim. Oração é fundamental. Paulo fez da oração o seu estilo de vida. E muito mais, os discípulos que viram Jesus orando. Era alta madrugada, ele subia para o monte, era escuro ainda. Jesus passava de 10 a 12 horas orando, irmãos. Era estilo de vida para ele. Era fundamental. Ele não fazia nada. Quando acontecia milagres, alimentou 5 mil homens e ali mais ou menos 20 mil pessoas. Despediu todo mundo e subiu para o monte para orar. Como é que pode? Ele era assim. E aconteceu que enquanto ele orava e os meninos observavam, os discípulos, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Gente, a oração é tão importante, porque esse lugar é lugar de transformação. Quem está aqui? Por que Jesus, ele foi ser transfigurado ali enquanto orava? Jesus queria mostrar para eles: ei, rapazes, eu vou mostrar para vocês o lugar que eu escuto a voz do meu Pai. O lugar que eu escuto, que é para dizer para as pessoas como eu devo me movimentar. Eu vou mostrar para vocês o lugar que eu sou cheio da glória do Pai. Porque ali ele estava como homem. E Jesus levou esses discípulos para esse lugar de transformação. Diga oração. Diga lugar de oração. É lugar de transformação. Sabe? Jesus levou os 3 para conhecer um lugar. Existe um lugar em que nunca mais suas vidas vão ser as mesmas. Existe um lugar que vocês vão conhecer o meu Pai. Vocês vão mudar de vida. Existe um lugar. E Jesus levou aqueles 3 para esse lugar. É nesse lugar que eu tenho encontros com o meu Pai. Nesse lugar eu escuto sua voz. Eu aprendo para poder ensinar. Eu só ensino tudo que ele me fala antes. É nesse lugar que eu escuto os seus ensinamentos. Nada vem de mim mesmo. Eu escuto e falo o que o Pai me ensinou. E Jesus levou esses rapazes para conhecer o lugar de oração de Jesus. Não era aquele monte, mas era o ambiente. Era onde ele ficava horas e horas. Onde o Pai revelava a sua glória para ele. E Jesus disse: olha, se vocês valorizarem o lugar de oração, o lugar de comunhão, a vida de vocês nunca mais vai ser as mesmas. Esse lugar de oração vai trazer para vocês respostas, afirmação, identidade. Vai trazer o entendimento do propósito. Quem está aqui? Meu irmão, construa esse lugar de oração
na sua vida. Todos os dias. Se acorde mais cedo. Vá para o quintal. Vá para o banheiro. Escolha um canto na sua casa. E faça daquele tempo um tempo exclusivo para Deus. Fica lá. Todo dia, todo dia, todo dia. Jesus mostrando para eles. Olha, vocês não percebem que quando vocês oram, parece que nada acontecendo com vocês, mas vocês estão sendo transformados por dentro. Jesus fez aparecer, né? Apareceu as vestes como se fossem mais brancas do que a neve. Foi uma glória, um brilho. Ele disse: o que vocês agora estão vendo o que está acontecendo no lugar de oração. Vocês não veem, mas essa transformação acontece de dentro para fora. E a Bíblia diz que ele foi, e o seu rosto se transfigurou nesse lugar de oração. Enquanto Jesus orava, a aparência do seu rosto se transfigurou. Essa palavra transfigurou significa, sabe o quê? Metamorfose. O aspecto do rosto de Jesus teve uma mudança de forma, porque a glória de Deus apareceu. Então, essa metamorfose que acontece quando você aumenta seu tempo de oração, você não está vendo, mas está acontecendo mudanças. Essa metamorfose, que é esse processo de mudança, vai acontecendo na tua vida. Há uma mudança de natureza, assim como uma lagarta, que para ser transformada em uma borboleta, ela precisa mesmo de uma metamorfose. Acontece conosco. Nós vamos sendo transformados enquanto oramos e buscamos o Senhor e temos comunhão com Ele, de glória em glória. Você vai sendo transformado com a presença de Jesus, na comunhão com Ele, nesse lugar de oração. E o Senhor vai curando tuas feridas, o Senhor vai te dando identidade, o Senhor vai te dando um propósito, mudando sua natureza perversa, desobediente, né? Desleal. Nesse lugar de oração, você começa a se parecer com Jesus, sabe? Nesse lugar de oração, quando eu falo oração, não é apenas orar, mas gastar tempo com a palavra, sendo transformado por essa palavra. Nesse tempo sozinho, vai acontecendo uma metamorfose, uma mudança na sua essência, na sua natureza, de dentro para fora. Porque há poder nesse lugar de comunhão com Deus. Quem está aqui? Olha, isso era tão real na vida dos discípulos de Jesus, na vida de Paulo também, que ele escreveu Romanos 12, 2. Ele diz: deixe que Deus os transforme. Metamorfose. Deixa Deus mudar você, sua natureza, de dentro para fora, por uma mudança em seu modo de pensar. Deixa Deus transformar você. Gasta tempo com a palavra, lá no lugar de oração. Ó, gente, se você só ler a Bíblia sem orar, é só informação, não muda nada. Mas quando você está orando em línguas e buscando e lê a palavra, sai de letra pretinha e se torna uma revelação, uma espada penetra dentro de você, sacode sua vida, amém? Porque quando você lê a palavra e está lá orando, e você está gastando, Senhor, meu Deus, fale comigo. Na oração, a letra se torna vida e vem transformando a nossa vida. Que lugar é esse que a gente pode construir em qualquer lugar? Basta a gente estar fazendo da oração o nosso modo de viver. Amém? Cresce desse lugar de intimidade, de fome pela palavra, para que a letra saia e se torne vida e revele Jesus para você. Então há poder nesse lugar de comunhão, de estar junto com o Senhor, perto dele. Venham, meninos, vou levar vocês ali. Eu vou para o meu lugar predileto, meu lugar de oração. E lá Jesus fez questão de dizer: olha, fica aí nesse lugar, porque há poder de transformação. Vai haver uma metamorfose na sua vida. Você vai ficar sozinho com o Pai e Ele vai te transformar.
Paulo disse, 2 Coríntios 3,18, e todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados, metamorfose de glória em glória. Nós somos mudados na natureza, vai sair naquela natureza má da nossa vida. E nós vamos sendo transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Vai havendo mudanças quando nós estamos nesse lugar de oração, perto do Senhor, cultivando intimidade. Que coisa linda. Ah, irmãos, é o poder desse lugar de oração. Então o apóstolo Paulo, ele disse, olha, cresce nesse lugar de intimidade com Deus, contempla mais Ele, fica mais a sozinho com Ele, adora mais a Ele, seja mais transparente para Ele, abra o seu coração, busque conhecer quem Ele é, e você vai ser transformado pela presença dEle no lugar de oração. Vamos orar, vamos ficar em pé, vou orar por você nessa hora. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti. Nos ajude a amar esse lugar de oração. Assim como Jesus era tão apegado a esse lugar de intimidade com o Pai. Ele era tão intenso e intencional também. Porque ele sabia que ali nesse lugar de intimidade, ele ouvia as tuas instruções, ele tinha direção, ele ia saber o que fazer na hora certa, o que falar. Ali naquele lugar, ele recebia a autorização, poder, e aconteciam os milagres quando ele saía daquele lugar para viver uma vida com as pessoas. Ele era cheio do Espírito. Pai, nos ensine a fazer do lugar de oração, Senhor, o nosso estilo de vida, o nosso modo de viver, que estar contigo sozinho seja um prazer para nós. Levante suas mãos que eu vou orar por você nessa hora. Eu vou profetizar que você vai crescer nesse lugar, meus irmãos. Comece a orar em línguas aí no seu lugar. Eu gosto que muito que a gente ora em línguas, sabe por quê? Porque a gente não ora em português, a gente ora no Espírito. E o Espírito Santo traduz aquilo que está queimando no nosso coração para Deus. E eu quero orar por ti. Eu declaro sobre você um novo tempo nesse lugar de oração. Você vai fazer a oração um estilo de vida. Você vai ser movido pela voz do Espírito no teu trabalho, na faculdade, na tua vizinhança, lá na escola, onde você estiver sensível à voz do Espírito. Comece a orar aí em línguas aí no seu lugar. Cadê o som, minha gente? Aleluia. Queremos valorizar esse lugar, ter prazer, assim como Paulo aprendeu a valorizar, orando em todo tempo no Espírito, orar sem cessar. Jesus disse, sobre o dever de orar e nunca esmorecer. Meu Deus, como esses homens valorizavam esse lugar de oração, como esses homens eram intencionais. Lá em Atos 13, diz que eles estavam servindo ao Senhor com jejum e oração, buscando ouvir o Espírito. E o Espírito disse, separai Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho. Meu Deus, homens que valorizavam esse lugar.